Então, eu vou falar um pouquinho mais. Uma boa então, aula para o futuro. Excelente. Bom, o Ancelotti sabe muito de futebol, sabe mais de seleção, enfim. Mas, assim, o que é legal do futebol é isso, né? Primeiro tempo, o Brasil teve 2 chances, 2 golaços. Primeiro, o Brasil ficou 34 segundos até fazer 1-0. Depois ficou outro 35 segundos com a bola, né? Evidentemente, até a bela finalização do Martinelli, como foi belíssima do PH. Pô, e o Japão tinha perdido uma chance um pouquinho antes, né? Do Ueda, apareceu sozinho lá e mandou para fora. E o Brasil fez o primeiro tempo de uma eficiência absurda. O jogo 7h30 da manhã do Brasil, em alguns momentos você teria dormido no jogo, tá? Eu até assisti, quando eu tá assim muito cedo, estou meio cansado, eu assisto o jogo em pé, para evitar que sentado ou deitado você dorme, né? Escreve um livro, né? Escreve um livro. É quase isso. Faz um documentário. Os dois eu estou fazendo hoje mesmo também, mas e gravar o eFootball recomeça as gravações hoje à tarde também. Mas enfim, mas tava ok, legal, bacana. E aí eu comecei a gravar, porque agora, até para facilitar no táxi, eu gravei no Uber eu gravei o texto pro Estadão, né? Do primeiro tempo e assim, enchendo de loas, pô, Brasil, não sei o que lá no intervalo, até porque eu falei, vai entrar, vamos ter que fazer a maquiagem, o Fofolete, a Noélia, todo mundo aqui, já deixa o texto meio encaminhado, daquela enrolação do segundo tempo tranquilo e tal. 6 minutos ou 7, né, oficialmente, 2-1, 19, 2-2, 25, 3-2, desculpa, fudeu, né? Tem que reescrever essa jossa inteira. Pior que trabalho é retrabalho. É retrabalho, né? Aí o Fabrício Bruno erra no primeiro, tem infelicidade que a bola bate dele no segundo, o Carlos Augusto marca, o PH fecha e a bola sobra para o Nakamura fazer. E aí tem o terceiro gol, o Eda dá uma chambada de cabeça, mas o Hugo Souza claramente se atrapalha com a bola, claramente volta. E teve uma bola que ele espalma, que vai para o escanteio, que eu não sei se ele quis defender, eu sei que eu quis espalmar. O legal é que a bola foi para fora, mas eu acho que não era aquilo que ele quis fazer. Então, o Hugo, o Fabrício e todos os demais, inclusive os mais experientes, o Rodrigo, enfim, todo mundo mal, e o Ancelotti também. Então, assim, é preocupante pelo resultado do que foram esses 19 minutos já destacados aqui de apagão absoluto da seleção brasileira. 3-2 para um time que é 19º hoje do ranking, é a melhor geração da história do futebol japonês. O time talvez ainda não seja, mas tem enorme potencial. Pega os goals and skills, ou só os skills de algumas jogadas do Japão hoje, troca a cabeça e vai. Isso é Brasil, cara. E já é de algum tempo assim. E é um time quase que está inteiro na Europa. Enfim, tem 5 ou 6 jogadores desse elenco que não estão na Europa. Então, o Brasil não perdeu para um time qualquer. Mas é preocupante o apagão e da maneira como foi. É a primeira vitória do Japão contra o Brasil e o que é mais absurdo. E confesso que se não fossem os queridos colegas Felipe Masmanian e Augusto Aze, que eu acordei e falei, procurem, e eles como sempre acharam, desde 1914 é a primeira vez que o Brasil faz 2-0 e leva 3-2. Nunca havia acontecido na história da seleção brasileira a gente levar a virada que levamos hoje. 1914, acho que é quando o Brasil começa a jogar, né? Brasil 2, Series 0, desde 1914, ou seja, o Brasil nunca havia perdido para o time da virada, o time do amor do Japão. Cara, inclusive eu achei que contra ninguém. Contra ninguém. O Brasil nunca fez 2-0. Nunca fez 2-0 e levou 3-2. Assim, um 3-1, por exemplo, contra a Nigéria, em Atlanta, ela estava 3-1 para o Brasil diferente. 2-0. E era a seleção olímpica. 2-0. Uma baita seleção, mas era olímpica. 2-0, levar 3-2 é a primeira vez na história da seleção brasileira. E é engraçado que assim, é mais uma estatística, entre aspas, negativa, né? Sim. Que acontece nesse ciclo, né? Também a gente vinha com alguns recordes também negativos de Dorival e tal. É um ciclo... É o pior da história. Então, até... Não, mas o quanto ter esse ciclo ruim acaba atrapalhando numa atuação, por exemplo, do Fabrício Bruno, que vê de repente, cara, é a última chance que eu tenho, no Hugo Souza. Então, qual que é essa relação? Acho que a gente... Primeiro, acho que a tua colocação, ela pode parecer assim, tá batendo agora, soprou contra a Coreia. Mas eu acho que é muito boa no sentido de tem que botar um pouquinho o pé no chão. Por quê? Porque você ganha bem do Chile, ganha bem da Coreia, e você tem que fazer as ponderações ali de um ciclo que é muito complicado. Sim. Né? O Brasil tem no ciclo pouco mais do que 50% de aproveitamento. 53%. Não, era 53% antes dessa derrota. Não. 53% falando antes da bola. 53% antes dessa derrota. Como tomou essa tunga aí, diminuiu. É Sim. pouco mais do que 50%. Para uma seleção como o Brasil, é horrível. Horrível. Né? Horrível. Então, assim, se fosse para o Japão, então... Mas assim, eu passo pano para a derrota hoje. Eu também, tá? Eu passo 8 mudanças em relação... eu também passo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o ciclo, ele é um ciclo horroroso. E é um ciclo que
não é factível a gente achar que o Ancelotti ia arrumar tudo com 6 jogos. Não é factível. Então, por isso que eu estou dizendo. Acho que beleza, ele quis trocar 8, manteve ali Bruno Guimarães e Casemiro e o Vinícius, só trocou 8. O Brasil fez um primeiro tempo bom, até no sentido do controle, tirando o lado do Carlos Augusto ali. E no segundo tempo, depois das mexidas e depois de uma falha individual, o Brasil sentiu demais. Né? Queria falar dos 2 gols. Ó. A gente vai reprisar como o Paquetá vem para tabelar com o Bruno Guimarães e puxa o marcador. Aí já é o segundo. No segundo, olha o movimento que o Vini vai fazer por dentro para confundir o lateral e o Martinelli fica livre, entendeu? O lateral não sabe se vai atrás do Vini ou do Martinelli. E aí o Martinelli aparece para finalizar. Isso a gente tinha visto contra a Coreia. Isso o Real Madrid fazia muito. Isso a gente viu hoje de novo. O principal ponto para mim hoje é isso. O Brasil tá ganhando cara e tem semente plantada do que quer fazer com a bola no pé. Com a bola no pé tem esses movimentos de jogador que troca muito de posição e que tá dando certo. Deu certo contra a Coreia e hoje deu certo nos 2. São 2 gols quase idênticos de conceito do que você quer fazer. É a mesma coisa. E de paciência. Porque o Japão fez uma linha de 5, né? Os 2 alas afundavam, ficavam 5 ali atrás. E 3 jogadores à frente da área. E ali, paciência, para o Brasil rodar. Os 2 gols têm mais de 30 segundos de posse de bola. 34 ou 35. Você trouxe isso, né? Então, assim, mais de 30 segundos de posse, é isso que o Beckler falou. O Brasil, o que ele quer na fase ofensiva, a gente viu hoje de novo acontecer. 2 gols de paciência, 2 assistências muito bem colocadas, com os caras que deram assistência de frente, com espaço. Você vê, o primeiro gol é inversão do Vini pro Paulo Henrique. O Paulo Henrique dá no toque curto pro Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães vê o Martinelli saindo da área para se oferecer como passe, toca e recebe, e aí o Bruno Guimarães está de frente, sem pressão. E aí ele dá o passe, a achada, a pifada pro... Não é o Martinelli, é o Paquetá. É o Paquetá? O Paquetá que dá o passe pro Martinelli, é um absurdo. O Paquetá. Não. No primeiro gol, a tabela é Bruno Paquetá. É Bruno Paquetá. Tá, então, mas aí dá no mesmo. O Bruno dá a achada pro Paulo Henrique. E o segundo, depois da bola do Vini, o Paquetá se mexe, e quando ele ganha ali, ele tá livre também, para dar a cavada pro Martinelli. São 2 coisas que funcionaram muito bem. Dá para dizer que, de repente... Quando um técnico novo chega num clube, sempre tem aquela pergunta, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para arrumar a casa aí? Normalmente começa pela defesa. Né? Normalmente começa pela defesa. Inclusive o próprio Dorival, ex-técnico da seleção brasileira, fez isso no Corinthians, tentou arrumar ali a defesa primeiro. E nessa data FIFA ele falou muito da questão de jogar com a bola. Vocês conseguiram notar a evolução nesse quesito? Até corroborando com aquilo que vocês falaram? O Brasil é um time com início, meio e fim. Especialmente contra a Coreia, mas hoje algumas coisas também mostraram, no lance dos 2 gols. O Brasil sabe o que quer fazer com a bola e é normal que o Brasil tenha muito mais a bola do que o adversário. Olha o que a gente falava do lance que o Vés estava descrevendo. Paulo Henrique, toque e aí, curto. Olha como o Paquetá já trouxe o marcador com ele e sobrou. Entendeu? O Paquetá traz o cara com ele fixa o marcador e tira o cara da área para o Paulo Henrique aproveitar o espaço. E no segundo, o movimento do Vini. O Vini e o Martinelli ocupam o mesmo lugar, aí, e o lateral não sabe para quem que vai. O Paquetá dá o passe e sai o gol. O Real Madrid cansou de fazer gol assim com o Ancelotti. E é interessante que esse lance, que agora sinceramente não lembro se é o primeiro ou é o segundo, mas a diferença é muito pouca, entre 34 e 35 segundos. Mas o segundo gol, ele começa num lance que o Brasil estava com mais de 1 minuto e 10 com a bola, quando ele é desarmado, mas o Brasil rapidamente recupera, que é o que é fundamental. Então assim, o pé de pressiona rápido, recuperou, e aí 34, 35 segundos deu desse belo gol também do Martinelli. Mas hoje eu achei a pressão ruim. Não, hoje em relação ao jogo, até pela diferença dos times, não foi tão bem. Mas é uma coisa interessante assim... E o Japão também pressionou o Brasil muito melhor. É muito melhor time, né? O Japão em relação à Coreia do Sul. Agora, essa ideia que já se viu no primeiro jogo, se viu hoje também, e que o Ancelotti fez antes da chegada do Mbappé, naquele metade final do campeonato espanhol pelo Real Madrid, do Vini por dentro, é uma das soluções. Embora a gente tenha agora o João Pedro, que não está, você pode ter o Igor Jesus, o Endrick difícil estar, né? E até por isso o Endrick talvez pense na vida do que fazer. Mas enfim, quem seja o 9, eventualmente vai Neymar voltando a jogar, e aí vai ter que jogar o triplo para o Ancelotti convocar. Essa do Vini por dentro
e com o Rodrigo pela esquerda onde ele gosta, o próprio Martinelli que vai sempre muito bem, é cada vez mais uma opção interessante da seleção brasileira. E acho que a melhor coisa mesmo dessa volta é a volta do Paquetá. Acho que o Paquetá vai ganhando muito espaço e melhor ainda para a seleção com o Paquetá. E acho que essa data FIFA deixa ali uma coisa que não sei se vai ser abordada na entrevista coletiva, de que acho que vai ser bem possível o Ancelotti jogar com o esquema, com a formação do jogo contra a Coreia, contra adversários menos fortes, e jogar com esse esquema com a presença do Paquetá contra adversários mais fortes. Mais Paquetá e menos Matheus Cunha, né? Sim, mais um meio-campista, menos um... Mais um meio-campista, menos um... O Paquetá faz tudo, né? Tem uma coisa que eu acho que o time hoje pressionou mal, mas também o time é feito de jogadores. Sim. Hoje o Brasil tinha jogadores com características para pressionar bem e não pressionou. Porque Martinelli, Luiz Henrique, Paquetá, são caras de pressionar bem e não pressionou. Isso para mim é o mais negativo de tudo. O resto é coisa individual. Sim, o Fabrício Bruno que se tirou da Copa do Mundo, talvez. E aí depois ali vai desabando o time. Mas quando tiver todo mundo, por exemplo, se o time tiver o Rafinha, que é quem melhor pressiona de todos, e ajustar a pressão para pressionar o adversário, para marcar e para recuperar a bola, talvez a gente vai ver um time ainda mais completo do que foi contra a Coreia. Então que o time queira pressionar, que o time com a bola rode, a paciência, os caras troquem de posição. Finalmente a gente está plantando alguma coisa. Assim, o Brasil passou 3 anos jogando semente em pedra, pô. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Agora, não tinha nem semente assim, em alguns casos. Não tinha nem semente. Era simplesmente nada. Agora a gente sabe o que o time quer fazer. A gente está aqui debatendo sobre o que o time quer fazer. Era impossível isso com o Dorival Júnior. Só para eu entender, para vocês, então, nessa data FIFA, a avaliação ela é positiva, mesmo tomando uma virada do Japão em 19 minutos? Até pensando pedagogicamente, não. Que é mais frágil, porém não é qualquer um. Não acho que é bobo. Não acho que é bater em bêbado, como fizemos com a Coreia do Sul. Mas para vocês é positivo. A gente sai dessa data FIFA legal. Até para pensar, talvez não dê para levar o Fabrício Bruno. Se um cara sente assim um amistoso contra o Japão na Copa do Mundo, não dá para confiar. É positivo até para você decidir quem tá reprovado. Para mim é muito positivo. Ninguém vai para a Copa nesses jogos, mas alguém pode realmente não ir. Só para deixar claro aqui, a gente vai fazer daqui a pouco um Sai do Muro sobre os jogadores que de repente ganharam e aqueles que perderam moral. Então, de repente, se vocês tiverem já uma opinião, já ouvi do Fabrício Bruno, acho que é um consenso, todo mundo entende dessa maneira também, mas a gente vai fazer aqui com algumas questões individuais. Vai o que a gente vai chamar o Ancelotti. Não, então vai lá. Ancelotti primeiro. Então, Ancelotti fazendo aí a avaliação, qual a lição que tira Ancelotti depois dessa data FIFA? Falamos ontem que isto é esta data é aproximada a um período de teste e vamos a seguir a fazer teste também na data FIFA de novembro, no muda nossa ideia de lo que tenemos que hacer, obviamente es una boa aula esa noche porque hay cosas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo na segunda parte acho que temos que ter equilibrio no pensamento que tenemos que fazer. O equipo jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem a primeira parte, jogou muito mal a segunda parte, però é um processo melhor agora que na Copa do Mundo. Temos que ter equilibrio. O equipo não era campeão do mundo depois a Coreia. O jogo de hoje temos que aprender dos errores feitos na segunda parte. Creo que o erro mais grande do equipo que não tinha uma boa reação depois do primeiro erro. Tá aí o Ancelotti, só deixando claro pra galera que teremos também zona mista, tá? Nossa Monique Danello tá lá em Tóquio acompanhando a seleção brasileira, então daqui a pouquinho a gente traz alguns personagens, possivelmente o Fabrício Bruno também. Seria legal escutar o Fabrício Bruno. Pode falar, o Vitor Sérgio Rodrigues. Não, eu nem lembro o que eu ia falar mesmo, então eu vou falar isso aí. Cara, é a visão ali, é isso mesmo. Primeira parte boa, segunda parte de muitos erros, não passou pano, falou que jogou muito mal.
e que não conseguiu sair do erro individual. A gente passa esse pano. E aí... Eu só queria mais detalhes do Ancelotti, tá? Por que jogou bem, por que jogou mal. Exatamente. Eu queria entender o que ele acha que foi ruim e o que ele acha que foi bom. Exatamente. É que eu acho que aí ele meio que se defende na tradução, né? Acho que ele meio que se defende. Isso. Eu tava pensando, se ele falasse na língua que ele também, se expressa melhor, talvez ele pudesse explicar. Eu acho. Mas acho que é isso. É melhor isso acontecer agora do que acontecer na Copa do Mundo, né?